Fala, turma, tudo certo? Seguiremos agora para mais um vídeo referente ao livro Lavagem Cerebral, de Pablo Marçal. Desta vez iremos falar sobre a toxina inveja. Ela é a número 35 e ela faz parte da toxina expectativa. Ainda faltam mais duas toxinas para finalizarmos expectativa. Lembrando que o autor ele sempre sugere alguns tratamentos para podermos trabalhar cada toxina. E esses tratamentos eu estou salvando todos em uma planilha que eu disponibilizei para vocês. O link dessa planilha está sempre na descrição do vídeo. E eu também vou colocar um card informando como usar. Em breve estarei atualizando esta planilha e irei atualizar essa parte final aqui. Voltando aqui para a toxina inveja, iremos olhar quais são os conceitos que o autor nos traz referente à inveja. A inveja é o desejo de desfrutar no lugar de uma pessoa aquilo o que ela desfruta. Turma, para podermos visualizar como será tratada a inveja neste vídeo, podemos fazer o seguinte exercício. Digamos que você é uma pessoa que sente um pouco de inveja e essa inveja ela está direcionada a uma pessoa. Como nós não sabemos em quem você está pensando, vamos direcionar essa inveja de forma fictícia para Pablo Marçal, para podermos entender como é que o cérebro funciona. E aí você poderia se perguntar, por que iremos usar Pablo Marçal como referência? Porque não temos como saber em quem você está pensando. Então ficaria mais fácil podermos olhar para Pablo Marçal, porque vemos muita gente criticando ele pelo fato de ele exibir carros de luxo, helicópteros, avião. Então isso aqui acaba causando muita inveja em muita gente, porque se você não pode ter, você não quer que outra pessoa tenha. Você deseja aquilo daquela pessoa. Então, como eu não tenho como saber em quem você está pensando, iremos usar Pablo Marçal como parâmetro. De acordo com o dicionário, a inveja é desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Se você, nesse exemplo fictício, tem inveja, aí você vai olhar para este conceito dentro das posses de Pablo Marçal. Inclusive, algo que a turma vem tentando destruir muito hoje em dia é família. E aí o autor nos traz também um outro conceito. A vitória do outro não é um combustível para você, mas sim um balde de água fria por você não estar vivendo aquilo que ele está. Imagine agora Pablo Marçal num carro de luxo de 1 milhão. E aí você não tem nem carro. Você vai começar a criticar o fato dele estar dirigindo um carro de 1 milhão. Nesse momento, você vai direcionar o fato dele estar dirigindo um carro de 1 milhão, dizendo a seguinte frase: esse carro poderia ter sido investido para tirar a fome de muita gente. Você já vê um bloqueio aí. E quando você tenta associar a inveja a algo de bom, ele já nos corta aqui. A inveja não se trata de uma inspiração, mas de posse. O desejo pode levar você a dois caminhos. Caminho 1, determinação. Caminho 2, inveja. No caminho 1, que é determinação, temos o seguinte conceito: o sucesso alheio servirá de esperança de você também alcançar o sucesso. Então você criou uma determinação para também ter sucesso. Você vai olhar o sucesso alheio como uma esperança de você também alcançar o sucesso. Só que existe o caminho da inveja. E esse caminho da inveja, ele vai fazer você canalizar energias para a inveja. Dessa forma, você não estará direcionando para as suas conquistas. Se você observar as conquistas do autor e isso servir como uma determinação para você, você vai procurar saber qual foi o caminho que ele trilhou para chegar até aqui. Alguns podem dizer uma coisa, outros podem dizer outra, mas o que nós temos que observar é o resultado. E se você não tem resultados, mas critica quem tem, cuidado, porque você foi atingido pela toxina da inveja. Mas o conceito do livro é que a inveja influencia na sua autoestima. Como percebemos, se você vive com inveja por causa das conquistas do autor, então você não consegue ter autoestima. E isso vai afetar mais ainda, pois você passa a não se ver capaz de obter os mesmos resultados. O interessante que o livro nos traz é porque a inveja, trabalhando em cima da autoestima, faz você querer ter o mesmo resultado. Mas por que você vai querer ter o mesmo resultado se você pode ter mais do que isso aqui?
Por isso que você vai ver mais à frente que o autor nos fala, quando ele começa a sentir um pouco de inveja, ele fala o seguinte: não aceito menos do que isso. Quando você foca em não querer menos do que o que ele tem, você passa a não ter mais inveja. Porque aquilo que o autor tem, ele não é o que você quer ter, você quer ter mais. E aí você começa a mudar o foco da inveja em querer ter o que ele tem para ter mais do que ele tem. E lutando para querer ter mais do que o que ele tem, você não foca na inveja, você foca no seu desenvolvimento. Se você foca no seu desenvolvimento, você começa a verificar que há um conceito de network que pode fazer com que você acesse a frequência dessa pessoa aqui e consiga atingir o seu resultado. Mas lembrando, para que querer ter mais do que ele? Se você age de forma a querer ter mais do que o que aquela pessoa tem, ou ficar no parâmetro de ter menos, você não vai estar focando em você. Você vai estar direcionando as suas conquistas baseadas nas conquistas de outra pessoa. Foque em você, esqueça os outros. O autor também nos traz um conceito interessante sobre o espectador. A inveja mostra o quanto você não se ama, faz você não encontrar prazer em si mesmo e precisa preencher essa sensação sendo o espectador da conquista do outro. Você vai focar em admirar todas essas conquistas. Você vai ser um espectador, apenas vai viver admirando. Quando, na verdade, conforme já dissemos, você tem que focar no seu desenvolvimento. Foque em você. Uma outra coisa muito interessante é quando o autor nos traz o seguinte conceito referente a comandos para o cérebro. Isso aqui é interessante porque quando o seu cérebro começar a focar em inveja, você vai dar o seguinte comando: eu desejo que ele tenha mais, ou eu desejo que ele conquiste ainda mais. Você agora saiu de um comando de inveja para um comando de querer que o seu próximo tenha mais do que o que ele já tem. É interessante que você parou de desejar, vamos pensar assim, o mal para o próximo. Porque se você vive na inveja, desejando ter o que aquela pessoa tem, você não quer conquistar, você quer o que ela tem. Se você quer o que ela tem, você quer que isso aqui seja transferido para você. Se você transfere isso aqui para você, você deixa de dar o mérito para esta pessoa pelas conquistas que ela teve. E aí você destrói tudo pelo fato de não se achar capaz de você conquistar mais do que o que essa pessoa tem. E se você perceber que o seu cérebro está vencendo a batalha, então você pode dar um ultimato para vencer a guerra. E este ultimato é: não aceito menos do que isso. Turma, se você começar a usar essa frase aqui no seu dia a dia, você vai ver que ela funciona de verdade. Funciona de verdade mesmo. Um exemplo, lá no trabalho, a turma fala muito sobre conquistas das pessoas. E aí eles começam a dar exemplos. Quando você entende essa frase aqui, você percebe que todos aqueles exemplos que as pessoas dão de conquistas de outras, elas não afetam o seu cérebro, porque o seu cérebro já tem um drive instalado de não querer menos do que o que as pessoas estão falando. Turma, começa a aplicar de verdade esta frase aqui, ó, ela funciona. Antes de irmos para o tratamento, o autor ainda nos traz mais um conceito, que é sobre ter sabedoria. Ele fala o seguinte: aprenda a trocar a inveja pelo ensinamento. Tem inveja, troque pelo ensinamento. Aprenda a enxergar a vitória dos outros. Se você tem isso aqui como uma vitória, você não vai enxergar mais esta pessoa. Enxergue a vitória que ela teve em tudo isso aqui e comece a focar em seu desenvolvimento para também alcançar não só isso aqui, como mais do que isso. Lembre-se, não aceite menos do que isso aqui. Outra coisa, pare de dar valor às coisas materiais. Foque na sabedoria desse ensinamento. E aí, para fechar todo esse conceito, quando você olha para isso aqui, você está focando nas coisas materiais, que são carro, helicóptero, avião, e aí você esquece o mais importante, que é o ensinamento de tudo isso aqui. Não é simplesmente chegar e comprar carro, helicóptero, avião.
isso aqui tem todo um desenvolvimento pessoal, tem toda uma conquista, toda uma luta que quando você começa a analisar com cuidado, você percebe que isso aqui é nada. O mais importante de tudo isso aqui está na família. Quando você foca na sua família, você percebe que isso aqui é para a sua família. Você começa a dar valor em cada atitude sua, porque agora você tem uma família para cuidar. E o autor, ele fala muito sobre família. E aí você esquece de ser sábio em aprender este ensinamento. Foca nisso aqui, turma, família. Quando você tem uma casa, é para a sua família. Quando você tem um carro, é para facilitar as suas saídas em família. Você vai esquecer nesse momento de querer ter essas coisas para impressionar outras pessoas. E são pessoas que você nem gosta. Quando seu foco for no seu desenvolvimento, em prol de um bem-estar da sua família, você vai esquecer de querer impressionar os outros. Você vai começar a não dar valor às coisas, mas sim em sua família. E acima de tudo isso aqui, tem que estar o nosso Criador. Porque o Criador, ele é a base de tudo em nossa vida. E após o Criador, a nossa base será a família. Seguiremos agora para a planilha para vermos qual o tratamento que o autor nos sugere em relação à toxina inveja. Chegando aqui na planilha lavagem cerebral, iremos até a toxina inveja. Chegando aqui na toxina inveja, o autor nos sugere estes tratamentos para trabalharmos a toxina inveja. Primeiro, escreva sinceramente 3 pessoas das quais você sente inveja. Isso aqui eu repeti, turma, tá? Para ficar mais fácil quando você for escrever. Depois que você escrever com sinceridade quais são as 3 pessoas que você sente inveja, você vai escrever o que deseja para elas a partir de agora. Tomara que você preencha coisa boa aqui. Como eu moro em um lugar onde, infelizmente, as pessoas à minha volta não vivem a vida que eu quero viver, não tem como eu ter como parâmetro de inveja essas pessoas. Infelizmente, isso aqui cai naquela situação de você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Mas como isso aqui faz parte de uma tarefa que o autor nos sugeriu, eu vou focar nessa questão de inveja em 3 autoridades que eu sigo. Eu já senti inveja, turma, mas há anos, quando eu não tinha noção das coisas que eu venho estudando. E a inveja que eu sentia não era da pessoa, mas sim por questão de salário. E aí você vê que se encaixa direitinho no que a gente vem vendo aqui. Só que quando você começa a estudar e aí você começa a mudar sua mente, você verifica que isso aqui ele vai sumindo de você. E mais uma vez eu digo para vocês, aquela frase que o autor nos deu, que é eu não aceito menos do que isso, ela é muito importante, porque você começa a focar em seu desenvolvimento e você começa a não focar nas posses dos outros. Quando vocês concluírem as tarefas, vocês vão marcando OK aqui. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Desta vez foi a toxina inveja da toxina expectativa. Temos agora só mais 2 vídeos para esta toxina. Lembrando que o livro nos dá 110 toxinas para trabalharmos. Estamos agora na 35. A próxima toxina será justiça própria. Não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever se não for inscrito, deixar algum comentário se achar interessante, compartilhar com algum amigo se faz sentido para você e nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu, turma!